É, pessoal, rapadura é doce, mas não é mole não, né? Depois que eu fiz o vídeo lá do Mário Persona, né, falando que a última semana de Daniel não é pro futuro, tem um rapaz aí que ficou comentando aí bastante, falou que eu tinha que pedir desculpa ao Mário Persona, porque o anticristo ia destruir o templo e Antíoco não destruiu o templo, né? Eu não sei onde é que tá isso no texto, eu perguntei 2 vezes para ele não respondeu. Porque é isso que eles aprendem com essa galerinha aí, entendeu? Calvinista, Persona, Iago, Caio Fábio, etc. Eles acham que vai vir um anticristo futuro e que vai destruir o templo. Qual é a base deles para isso? É Daniel 9:26, porque diz assim, ó: o povo do príncipe que há de vir, que eles acham que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Então vamos dar uma analisada nisso daqui, pessoal. Já que vocês queriam que eu falasse de Macabeus mais um pouco, e tem um rapaz aí também que queria que eu falasse de Daniel. Só lembrando que eu só vou pular aqui nesse vídeo aquilo que eu já falei, tá? Eu tenho uma playlist já aqui no canal. Agora eu criei uma só para Daniel, tá? Que eu já fiz 3 vídeos bem completos sobre alguns temas de Daniel. Por exemplo, quando começa as semanas de Daniel, né? Que o rapaz inclusive falou de Artaxerxes, que não tem nada a ver. Os 2 Messias de Daniel e Miguel, tá? E esse aqui vai ser mais um, eu vou colocar na mesma playlist, tá? Aí não fica coisas repetidas. Mas vamos ver sobre essa destruição do templo, que eu achei curioso isso. Vamos analisar, ó. Destruirá a cidade e o santuário. Beleza. Como eu sempre falo aqui no canal, pessoal, quem me acompanha já há um tempo sabe, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2021, tá? Então a pessoa pega uma Bíblia aqui, uma Ferreira de Almeida, nem sabe os termos que está se referindo aqui, e a pessoa acha que vai vir um anticristo futuro e destruir o templo. Mas não é isso que está dizendo aqui o texto, tá? O termo que aparece aqui em Daniel como santuário, que eu destaquei aqui em amarelinho, é Kodesh, ou seja, Ha-Kodesh, o santuário. Era um local dentro do templo. Eu tentei pegar uma imagem mais ilustrativa, mas eu não achei nenhuma boa. Mas imagina que aqui é o templo, como está vendo aqui na imagem, aqui tinha um santuário. Então, esse Ha-Kodesh aqui não é o templo, é um lugar dentro do templo. Então, em nenhum momento Daniel está dizendo que um anticristo ou alguém destruiria o templo, tá? Ele está dizendo que ele destruiria um santuário que fica dentro de um templo, tá? Tanto que fica essa pergunta aqui que eu faço, vou até colocar depois em resposta lá para o rapaz, ó. Como que o anticristo, né, segundo eles, destruiria o templo se um dos objetivos das 70 semanas de Daniel era justamente a purificação do templo? Como é que você vai purificar um templo que não existe, que foi destruído? Porque aqui em Daniel está escrito, ó, 70 semanas estão determinadas, então é num período de 70 semanas. Aí depois que ele fala de tudo, ele fala, ó, para ungir o Santíssimo. Santíssimo, ou Santo dos Santos, né, Kadosh, Kadoshim, era um local dentro do templo. Também dentro do templo, onde ficava a Arca da Aliança. E só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Eu achei uma imagem melhor aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, bem no fundinho, tá vendo? Ó, Santo dos Santos. Então, um dos objetivos das 70 semanas era ungir esse lugar aqui, ó. Purificar o Santo dos Santos, o Santíssimo. Então, como que o anticristo ia destruir o templo e depois iria se purificar o Santo dos Santos? O templo não teria sido destruído nessa ótica deles? Então não dá, né, pessoal? Isso tudo é gente que não estuda teologia, gente que não estuda a Bíblia, aprende errado e vão ensinando errado, que nem esses canais aí que eu estou mostrando fazem. Essa unção seria dentro das 70 semanas, não depois aqui, ó. 70 semanas, sem intervalo, estão determinadas sobre o teu povo, que eu já mostrei que era o povo judeu, a tua santa cidade, que é Jerusalém, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, iniquidade, trazer justiça, selar a visão e profecia e ungir o Santo dos Santos, esse lugar aqui, ó. Então, se dentro das 70 semanas ia ser ungido um local dentro do templo, como é que o templo ia ser destruído? Não tem sentido. Qual era o objetivo da profecia, ó, dentro do que está escrito aqui em Daniel? Cessar a transgressão em 70 semanas. Que transgressão? A transgressão da lei, da Torá. Dar fim aos pecados, iniquidade. Esses ambos aqui são equivalentes, né? Que pecado, iniquidade, transgressão, tudo se refere à Torá. Trazer a justiça. O que é justiça eterna? Ou seja, um período de paz. Já mostrei isso aqui em outros vídeos. E purificar o templo. Tudo isso aqui dentro das 70 semanas. Está escrito aqui, ó, Daniel 9:24. Então como que o templo ia ser destruído? Não faz sentido. Então o que Daniel está falando ali em 70 semanas? Eu vou só ler aqui para vocês, que esses aqui eu já fiz vídeo específico mostrando para vocês, ó. Sabe, entende, desde a saída da palavra. O rapaz falou que é o decreto de Artaxerxes. Não, aqui o termo é davar. E davar, palavra, nunca é aplicado para homem, é aplicado para Deus. Que palavra que é essa, amadinha? A palavra de Jeremias aqui, ó. O próprio Daniel diz que estava analisando as profecias de Jeremias. Aqui, ó. Eu, Daniel, entendi, pois, pelos livros o número de anos de que falara o Senhor a quem? Ao profeta Jeremias.
Então foi a palavra que Deus deu a Jeremias, tá? Mas como eu já fiz um vídeo sobre isso, esse daqui, ó, quando começa a semana de Daniel, então eu não vou me alongar aqui nesse vídeo, tá bom? Para restaurar e edificar Jerusalém até o príncipe ungido, né? Que aqui a palavra Messias é ungido. Quem que é o príncipe ungido? Ciro, rei da Pérsia. Também já mostrei isso aqui naquele vídeo. Mas para quem quiser ver, tá aqui, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão. Ó, quem que é ungido aqui, um príncipe ungido? Ciro. O próprio Deus disse. E foi logo depois desse período aqui que Daniel fala, de 49 anos, que seria uma semana. Tá bom? Olha, 7 semanas, perdão. E aí depois de 62 semanas, as ruas e as cidades serão reconstruídas, mas em tempos angustiosos. Aí depois de 62 semanas será cortado um outro ungido. Também já mostrei isso aqui, ó, os dois ungidos, os dois Messias de Daniel. Ó, os dois Messias, a semana de Daniel, os dois Messias. Quem que é esse outro ungido? É Onias III, que era o sacerdote. Os sacerdotes eram ungidos, levita. Então ele foi cortado, ele foi morto. Mas não para si mesmo. Aí vem agora que a gente está vendo aqui no vídeo, a destruição do santuário, que esses canais aí ficam ensinando, que é a destruição do templo, tá bom? Vamos analisar então agora se é realmente do templo, né, que o profeta Daniel está falando. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vamos ler aqui Macabeus, ó. Depois de ter vencido o Egito, no ano 143, Antíoco voltou e marchou contra Israel. Subiu até Jerusalém com um numeroso exército. Entrou aonde? Onde é que Antíoco entrou aqui? Ó? Até destaquei aqui amarelinho. Ó. No santuário. Não é isso que está falando aqui? Ó. Destruirá o santuário. Não o templo, o santuário. Ó. Deixa eu até destacar aqui para vocês verem. Ó. Santuário, santuário. Com arrogância. Aí o que Antíoco fez quando ele entrou no santuário? Vamos ler o texto aqui de Macabeus. Ó. Tirou o altar de ouro, que pertencia ao santuário. Tinha um altar de ouro. O candelabro da luz com todos os acessórios, que deve ser a menorá. A mesa da apresentação, onde ficavam os pães da preposição, os copos, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas e os ornamentos de ouro que haviam na fachada do templo, removendo tudo. Então o que o autor de Macabeus está dizendo aqui? Que Antíoco destruiu o que? O templo? Não. Ele destruiu o santuário. Tá bom? Ó, tomou também a prata, o ouro, objetos preciosos, tesouros escondidos que conseguiu encontrar, recolheu tudo e partiu para sua região depois de ter feito uma matança e falado com extrema arrogância. Então aqui, ó, Antíoco destruiu o santuário, não o templo. Daniel não falou que ele ia destruir o templo, ele ia destruir o santuário. Tá? Tem diferença entre templo e santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras e determinadas as assolações, né, destruições. Vamos ler mais um pouco aqui, ó. 2 anos depois, o rei Antíoco enviou às cidades de Judá um coletor de tributos, que veio a Jerusalém com um exército imponente. Dirigiu aos habitantes falsas palavras de paz, uma falsa paz, e ganhou a confiança deles. Inclusive isso aqui também é aquela falsa paz da meia semana, né? Mas depois, caindo sobre a cidade de improviso, golpeou-a duramente e matou muita gente de Israel. Ele saqueou a cidade, entregou as chamas e abateu as casas e os muros ao seu redor, ou seja, destruiu tudo. Reduziram à escravidão mulheres e crianças e se apoderaram dos rebanhos. Exatamente o que está dizendo aqui, ó. Haverá guerras, assolações. Ele firmará aliança com muito por uma semana, e na metade da semana... Bom, esse firmará aliança, nós vemos aqui em 2 partes em Macabeus. Primeiro aqui que ele usou de falsas palavras, né, uma falsa paz, e ganhou a confiança dos povos. Mas o livro de Macabeus também informa que algumas pessoas de Israel também quiseram fazer aliança com Antíoco. Olha aqui, ó. Naqueles dias surgiram de Israel homens iníquos, que instigaram a muitos dizendo: vamos, façamos aliança, aqui, ó, aliança, com as nações circunvizinhas, pois desde que nos separamos dela, muitos males caíram sobre nós. Agradou-lhes o modo de falar, e alguns dentre o povo, os israelitas, tomaram a iniciativa de ir ao rei, ao qual lhes deu autorização para introduzir o costume dos gentios. Então teve uma aliança no período de meia semana. Aí Daniel continua dizendo: fará cessar o sacrifício e a oblação. O que é o sacrifício? É o sacrifício que os judeus faziam no templo. Pegava lá um cordeiro, alguma coisa, e fazia um sacrifício, tá? E sobre a nave do templo, que é uma tradução um pouco mais coerente de Daniel, tá? Ou seja, onde fica o templo estará a abominação da desolação, né? Que também acham que é uma coisa do futuro. E isso até a consumação, até se consumir todas as 70 semanas. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos ler aqui Macabeus, ó. O rei expediu também decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá,
prescrevendo-lhes que adotasse os costumes estranhos aos pais, que se abolissem os holocaustos. O que é abolir o holocausto? É parar com o sacrifício aqui, ó. O mesmo que diz ali em Daniel, ó, fará cessar o sacrifício aqui, ó. Não é o que está escrito aqui, ó? O que Antíoco fez? Ele mandou abolir o sacrifício. Exatamente aqui, ó. Que se abolisse os holocaustos, que é carne queimada, os sacrifícios e as libações no santuário, que se violasse os sábados e as festas, que se profanasse o santuário e as pessoas consagradas, que se construísse altares, templos e ídolos, e se imolassem porcos e animais impuros, que deixassem incircuncisos os filhos, e que se contaminassem com toda sorte de impurezas e profanações. Aí no dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, construíram o que? A abominação da desolação sobre o altar dos holocaustos. O que é a abominação da desolação? É isso aqui, ó. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, tá, pessoal? Mas Antíoco Epífanes, ele manda colocar um busto de Zeus, uma estátua, dentro do templo de Jerusalém. O que é abominação? É algo que é abominável. Deus abomina outros deuses. E o que é desolação? É um lugar que foi desolado. Antíoco limpou o templo, roubou tudo, destruiu o santuário, e no lugar ele colocou a abominação da desolação, uma estátua de um deus pagão. Foi isso que aconteceu, tá bom? Essa é a abominação da desolação. Aí quando Judá Macabeus, ou Judas, né, derrota Antíoco, ele remove os objetos pagãos e ele purifica o templo, serando as 70 semanas de Daniel aqui, ó. Então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão derrotados, os gregos. Vamos, pois, purificar o santuário, que nem diz aqui nas 70 semanas aqui, ó. Ó, cadê aqui, ó? O objetivo das 70 semanas aqui, ó. Para ungir o Santíssimo aqui, ó, dentro de 70 semanas. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos ler aqui só o finalzinho, eu já vou encerrar o vídeo. E consagrá-lo de novo. Reuniram todo o exército e subiram ao Monte Sião. Viram o santuário deserto. Por que deserto? Porque Antíoco destruiu, que nem está lá em Daniel. O altar profanado, as portas incendiadas, e o mato crescia nos átrios, como se fosse um bosque ou um monte, e as salas destruídas. Rasgaram as vestes, fizeram uma grande lamentação, cobriram-se de cinza, prostraram-se com a face em terra, mandaram dar os sinais com as trombetas e elevaram os clamores aos céus. Tudo isso daqui é aquele negócio que eu já mostrei no Apocalipse, ó, se cobrir de cinza, vestido de saco, as trombetas que eu falei que tem um simbolismo no Apocalipse. É até bom ler Macabeus que vocês vão entendendo isso. Judas incumbiu certo número de homens, de combateiros da cidadela, até que ele tivesse purificado o santuário. Escolheu sacerdotes, sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o santuário, ou seja, ungiram o santo dos santos, e o levaram para um lugar impuro, as pedras contaminadas, aquelas imagens, aquelas coisas dos pagãos. Então, isso tudo aconteceu. Agora eu termino o vídeo com uma última pergunta, né? Se o Mário Persona, essa galerinha fica ensinando que isso aí é para o futuro, que é o anticristo, como que isso vai acontecer no futuro, se hoje não tem mais templo em Jerusalém? Não tem templo lá. Como que o anticristo vai fazer tudo isso? Destruir o santuário? Ou como o rapaz falou, destruir o templo, se não tem mais templo? E como que vai se ungir o santo dos santos, né, também se não tem templo? Ah, Amadinho, mas os judeus vão fazer um outro templo, Amadinho. Tá, pessoal, mas não tem nada a ver com Daniel. Então, se os judeus fizerem um templo, então vocês vão ter que admitir que o templo dos judeus, que não aceitam Jesus, é o templo de Deus. Porque é isso que está falando Daniel, tá bom? Então tá aí, pessoal, só uma análise aqui. Eu vou colocar esse vídeo na playlist de Daniel. E é isso que eu falei, é isso que dá as pessoas aprenderem errado e vão ensinando errado. Por isso que eu fiz aqueles 2 react ontem, porque para cada canal que nem o meu, tem um monte de canais gigantes aí com quase 500 mil de inscritos cada um, que fica ensinando isso aí para as pessoas, fica iludindo as pessoas. Eles pegam um negócio aqui que aconteceu lá no período dos Macabeus e falam que vai acontecer no futuro. Não, vai vir um anticristo, ele vai fazer uma falsa paz, Amadinho. Ele vai fazer uma falsa paz e depois ele vai dominar o planeta inteiro. Não tem nada disso em Daniel. 70 semanas de Daniel tem aqui o contexto, ó, teu povo, tua cidade santa. 70 semanas não tem intervalo aqui em nenhum momento. O objetivo final era isso aqui, ó, purificar o templo. Tá bom? Então analisa aí, pessoal. Paz a todos.